Olá! Os olhos são responsáveis por 70% das informações recebidas pelo homem. Mas além de levar as informações até nós, o olho pode também fornecer informações sobre nós. Através de alguns exames é possível diagnosticar doenças como a hipertensão, tuberculose, doenças reumáticas, entre outras. Mas o avanço nas pesquisas sobre os olhos já pode garantir a correção de defeitos de visão, determinar o fim do uso de óculos e até permitir a visão de pessoas cegas desde a infância. Córnea, pupila, íris, cristalino, retina, são palavras que a gente já conhece. Mas como ocorre a visão? Como se dá a transformação das ondas luminosas em impulsos eletroquímicos transferidos para o nosso cérebro? Hoje vamos entender um pouco mais sobre olhos com os nossos convidados. Luiz Cláudio Santos de Souza Lima é médico oftalmologista, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal Fluminense, a UF, onde ele também é professor e doutorando em Ciências Médicas. Coordena o setor de estrabismo do Serviço de Oftalmologia do Hospital Universitário Antônio Pedro e é membro do Centro Brasileiro de Estrabismo, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. O oftalmologista Davi Griner tem 52 anos de clínica e a vasta experiência de quem trabalhou em grandes hospitais da cidade do Rio de Janeiro, como o Miguel Couto, o Hospital Central do Exército e o Souza Aguiar. Premiado por estudos de refração, possui a patente de um produto para limpeza de lentes de contato gelatinosas no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão. A médica Carla Rezende Guerra Drummond tem especialização em retina e vítreo e faz mestrado em ciências médicas. É chefe do setor de diabetes no Serviço de Oftalmologia e integra a equipe do setor de retina do Hospital dos Servidores do Estado, no Rio. E a partir dela que eu vou pedir para começar a explicar para a gente, já que você trouxe um olhinho bonitinho aí, você mostra para a gente o que é cada um daqueles pedaços que eu citei, para a gente discutir como é que se dá a visão. Pois não. Nós vamos começar então pela parte mais externa do olho, pela camada mais externa, que é a esclera, essa parte branca do olho, que vai desde o segmento anterior, reveste o olho até o segmento posterior dele. Ela não é transparente, ela tem uma porção transparente aqui, que é a córnea, que é a nossa primeira lente natural do olho. É por ela que vai passar o primeiro raio luminoso que vai fazer a primeira refração da luz para poder formar a imagem lá na retina. Atrás da córnea nós temos a íris, que faz parte da camada média do olho, que é a úvea, e a íris é essa parte colorida do olho, né? Que é mais nítida. Fecha e abre de acordo com a luz. Na verdade, essa é a pupila. A pupila é o nosso diafragma natural, que vai fazer a dilatação ou a constricção de acordo com a presença da luz, né? Para que possa ofertar mais ou menos luz nesse mecanismo visual. Por trás da íris, nós temos o cristalino, que é a nossa segunda lente natural do olho, e é nessa lente, no cristalino, que se dá o processo da catarata, né? Ela é transparente inicialmente quando nós nascemos e ela nunca deixa de formar fibras dentro, o cristalino nunca deixa de formar fibras dentro dele. Então ele vai, com o passar do tempo, se opacificando. E a opacificação dessa lente é que é justamente o processo da catarata. Na parte mais interna, a camada mais interna que reveste o olho é justamente a retina, que é todo esse tapete nervoso que reveste o interior do olho, que vai ser responsável pela captação da luz e a transformação dele em impulsos químicos que vão formar e pelo que eu li, parece que são 100 milhões de células aí, bastonetes, cones, né? E bastonetes. Os bastonetes são mais presentes na periferia da retina, mais responsáveis pela visão noturna, e os cones são mais presentes na parte central do olho, na região da mácula, que é a nossa região de visão central, que são mais responsáveis pela formação nítida da imagem. E todas essas informações vão partir para o nervo óptico, que é o nosso nervo responsável pela visão. É aqui onde se dá, por exemplo, a formação do glaucoma, que é uma das doenças que a gente vai tratar hoje também. Perfeito. Muito obrigado. Deixa eu então pedir para o doutor Davi auxiliar a gente. A gente já viu como é que é a maquininha. Agora, como é que isso acontece, a transformação dessa luz que entra, que passa por esses filtros ou lentes todas, quando bate lá na retina, como é que isso se transforma em visão, ou permite a gente ter
né, a capacidade de enxergar as coisas. Se a gente comparar isso com uma máquina fotográfica analógica, um modelo antigo, é como se a retina, a parte interna do olho, fosse o filme fotográfico. Só que o filme fotográfico a gente levava para revelar. Aqui nós temos uma revelação instantânea, automática, que vai pelo nervo, segue instantaneamente para o sistema nervoso central e que recebe essas imagens e já está tudo pronto para classificar, ordenar e botar tudo em pastas separadas para que a pessoa possa ir arquivando todos esses dados que ele vai recebendo. Agora, o crescimento, por exemplo, um bebê já deve enxergar alguma coisa, certo, mas ele ainda não tem o poder de organização, seria isso? O crescimento cerebral é que vai permitindo? Exatamente, ele vai gradativamente se organizando. Acredita-se, em média, que até os 7 anos de idade a criança já está apta a ser escolarizada. Quer dizer, até os 7 anos a visão ainda não é num patamar passível de um aprendizado. Essa antecipação, portanto, de botar as crianças para aprender a ler pode ser até prejudicial? Ou... Não prejudicial, mas pode trazer um efeito psicológico. A criança que não consegue um aprendizado, ela se sente diminuída em relação às outras crianças que já conseguem superar essa etapa. Perfeito. Olha, claro que a gente dá uma lida, uma estudada no assunto que a gente vai tratar. E eu vou pedir o auxílio do Dr. Luiz Cláudio em relação a uma coisa que eu achei curiosíssima, que na verdade é uma coisa chamada RGB, ou seja, a capacidade da gente só ver o vermelho, né, o verde e o azul. Tá? E por que eu achei tão curioso isso? Porque na televisão, a saída da televisão é sempre dita em RGB. E quando você quer recortar uma pessoa para botar uma imagem atrás, ou ela tem que ser azul, ou verde, né? E principalmente azul e verde, né? Porque o vermelho atrás... Eu acho isso curioso. Como é que é o procedimento? Então, nós temos um sistema de cores composto de 3 cores principais. Nós chamamos de sistema tricromático, né? Alguns animais têm sistema de cores dicromático, outros têm até tetracromático, certo? Então, nesse sistema de 3 cores, há uma organização das células da retina que permite que eu abra e feche canais, distribuindo mais para uma determinada cor, a recepção de uma determinada cor e inibição de uma outra cor paralela ou lateral àquela. Então eu consigo, né, a semelhança do que é feito na televisão, nos computadores, aqueles pixels, né, de diferentes cores, eu consigo decodificar isso de forma a perceber cores. E a mistura vai dando tonalidades e outras cores. Sim, a mistura vai dar as diferentes tonalidades, as diferentes cores. A composição dessas 3 cores vão dar toda a gama de cores que nos permitem identificar. Há uma questão filosófica se o vermelho que você vê é igual ao meu vermelho. Ninguém sabe. Isso porque cada olho tem uma configuração de uma proteína chamada rodopsina que capta e transforma esse fóton de luz que está chegando na retina de todos nós agora num outro sinal químico, né? Essa célula, essa proteína precisa ser bem organizada de modo a receber e transformar isso num outro tipo de energia. Um tipo de falha que dá aquele erro da troca, né, do daltônico. Sim, a descromatopsia, né, que o paciente tem uma dificuldade para identificar cores. Troca o vermelho pelo verde, normalmente. Pelo verde, né? O que é um perigo no sinal da rua. Né? Sim, é um perigo. Mas ele acaba tendo uma vida normal. O que é importante, né, agora aproveitando que você falou de bebês, né, o que é importante é que nós possamos examinar essas crianças e dizer aos pais, olha, o seu filho tem uma deficiência para cores. Isso tem uma importância fundamental na escolha da profissão. Imagina ele estudar para um determinado concurso público e não saber se ele identifica bem as cores. Então, algumas crianças, é possível já muito cedo identificar essa dificuldade na identificação de cores. Hoje as escolas, os professores já encaminham para esse teste, né? O teste de cores primárias. Já há uma maior consciência. Já há uma maior consciência, não só para teste de cores, mas para o exame de refração.
Tá, e refração, eu vou aqui logo pedir, que é premiado em trabalho de refração. O que é a refração? Eu fiz até aqui um debate sobre metamateriais, onde a grande discussão, né, eles davam o exemplo, quando você enfia uma caneta dentro da água, você vê aqui, depois você vê um pouco deslocado. E os metamateriais mexeriam com isso. Isso é que é a refração? Como é que é isso, né? A refração, na verdade, é você tentar orientar o feixe luminoso para que ele forme um foco na retina, para que você veja com nitidez. Se isso for difícil, você vai usar artifício de lentes de óculos, lentes de contato, para que realmente focalize a imagem necessária para ver no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua adaptação, na escolaridade, para que ela tenha um rendimento perfeito. Isso. Bem, já que eu estou aqui falando com o senhor, vamos aproveitar logo aquela questão do exame. O senhor, antes de começar o programa, me disse, se esperar a tuberculose até o fim é um risco. Claro que se pode ver pelo olho. O que é que se pode ver pelo olho, na verdade? Não, pode-se ver muita coisa, mas hoje em dia os laboratórios e os testes cutâneos, eles vêm com muito mais antecedência. Você não precisa esperar a doença progredir tanto como a tuberculose para que ela apareça na forma florida no fundo do olho. Isso há 50 anos atrás era uma realidade. Hoje em dia, modernamente, você tem exames muito mais rápidos e muito mais precisos e que você pode se antecipar no tratamento dessa pessoa e evitar aquelas complicações que apareciam na diabetes, na hipertensão e na própria... Ou seja, pelo avanço lateralmente ao olho da medicina, essa característica do exame do fundo do olho perdeu um pouquinho de importância, então? Não de importância, mas no tempo. Só vai aparecer no tempo. Se eu puder complementar. Vamos lá, pode complementar, Carla. Na verdade, não é que a gente vai olhar para um olho de um paciente e vai dizer, você tem tuberculose, você tem diabetes, não é exatamente isso, mas algumas doenças elas podem se manifestar no olho. Então, existem algumas doenças que muitas vezes a gente faz o diagnóstico primariamente pelo olho, mas não que isso seja o objetivo. Nós não vamos buscar um diagnóstico só olhando o fundo do olho, mas a gente pode encontrar ali, né? No caso da tuberculose, é raro a manifestação ocular, mas ela pode existir. No caso, por exemplo, eu tenho uma paciente que nós fizemos lá no Hospital dos Servidores do Estado, o diagnóstico de doença de BC através de uma manifestação que foi a vasculite retiniana. No caso, ela abriu o quadro com a vasculite, ela ainda não tinha o diagnóstico de BC e nós perseguimos BC o diagnóstico. É a tuberculose, né? No caso da tuberculose foi um outro paciente. Não, esse BC o que a doença de BC é uma doença autoimune, inclusive é uma doença autoimune que deu uma vasculite retiniana, ela ainda não tinha o diagnóstico de BC e pelo quadro oftalmológico nós pudemos dar esse diagnóstico. Pelo exame. Tem até um outro paciente que nós examinamos lá no Hospital dos Servidores, que ele tinha um quadro ainda por nós não identificado, pensamos em linfoma ocular, fomos atrás de exames diagnósticos, não encontramos e chegamos numa síndrome que se chama de BIDAMP, que é uma síndrome paraneoplásica. Na verdade, ele era um paciente... O que é isso? Clarei um pouquinho, que tem muito nome difícil aí. Na verdade, a síndrome é uma síndrome paraneoplásica. O paciente ele tinha um tumor primário que ele desconhecia e a manifestação que esse tumor deu inicialmente foi uma doença no fundo do olho e que nós podemos fazer o diagnóstico através dali. Então, não é que nós vamos, a cada paciente que eu vou ver, dizer você tem isso, isso e isso, mas algumas doenças podem dar manifestações no olho e algumas vezes nós fechamos esse diagnóstico através do exame do fundo do olho ou do exame oftalmológico. Bem, ficou claro. Eu vou agora fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta falando de olho.